Obrigado. Boa tarde, pessoal. Me chamo Antônio, estou junto com a Mariana aqui. Nós somos representantes da Smara PD, uma empresa voltada somente aí à tecnologia, né, para a área pública. É uma empresa de 45 anos aqui na cidade de Ribeirão Preto. E aí é um prazer enorme participar desse evento. Pegando o gancho, nós acreditamos que as pessoas não vão perder os empregos por causa da IA, mas as pessoas que não usam IA perderão para aquelas que usam. Essa é uma visão que é bastante disruptura, né? Eu acho que o ser humano ele não vai ser substituído, mas aquele que está acompanhando a tecnologia, né, os prefeitos, as prefeituras, os municípios que usam tecnologia vão fazer muita diferença. E aí, pegando esse gancho, trazendo para vocês os desafios da utilização da IA, e aí é compartilhar com vocês bem rapidamente as dores, porque às vezes a gente fala assim, é uma IA, eu uso o ChatGPT, eu acesso lá, eu uso, mas assim, até como o próprio prefeito de Bebedouro colocou, nós temos que tomar muitos cuidados, cuidado com o vazamento da informação, né, cuidado com a alucinação da IA, que é um termo que a gente usa na parte da tecnologia, mas é real, porque a IA ela também erra. E aí, por isso, quando a gente fala de administração pública, de contabilidade, de dados sensíveis, tem que tomar muito cuidado com a utilização. E aí, por isso, a preocupação nossa. Nós comentamos também de outros desafios, mas a questão do vocabulário. O vocabulário é esse, porque cada vez essa geração ela tem diminuído o conhecimento do vocabulário, vai encurtando as frases, vão sendo mais diretas, e as IAs também vão ter que aprender, porque da forma com que se pede, há uma variação muito grande. Então a gente fala que mesmo que eu use a mesma IA, mas para pessoas diferentes, a resposta pode ser diferente. Isso que é muito importante, é desafiador, principalmente para quem trabalha aí com empresas de tecnologia. Trazemos assim as vantagens da utilização são imensas. Nesse curto tempo vamos trazer alguns exemplos, mas como já foi citado aqui, a automatização dos processos, a otimização, aumento da receita. Então, assim, uma infinidade de possibilidades com a IA, com a tecnologia. Então, a gente acredita fortemente que não é uma onda, é uma tsunami, é uma revolução muito grande. Então, nós já vivenciamos, eu entrei na Smart há 25 anos, nós viemos lá do COBOL, passamos por desktop, hoje estamos 100% web, e agora uma nova mudança que é a inteligência artificial para todos, seja no município, seja para o cidadão, de uma forma geral, é tecnologia. Hoje, eu trabalho já há 25 anos, eu estou como gerente da área de RH e atuo também no comitê de inovação da empresa, junto com o P&D. E o nosso desafio é ficar com essas frentes, sempre pesquisando, sempre convertendo isso em ferramenta. Vou passar aqui rapidinho para vocês, mas mostrando algumas ações práticas que a gente já implementou e que é possível ser utilizado aí no município. A automatização é uma das primeiras, principalmente nessa questão da triagem. Por que automação? Porque a automação é uma coisa mais segura de ser feito, porque é um processo repetitivo que facilmente a IA pode ajudar no dia a dia. Essa é uma frente. A questão de atendimento, né, não só ao servidor, ao munícipe, mas ter essa facilidade de buscar informação, de trazer essas respostas. Os assistentes virtuais, que é essa possibilidade da gente levar esse conhecimento do negócio, não só do próprio servidor, né, que tem esse conhecimento, mas como da legislação, e fazer com que esses assistentes tenham esse conhecimento. E os agentes, que assim, são personagens de tecnologia que são configurados, são treinados para trazer realmente aquelas informações específicas para cada área. Vou passar a palavra para a Mariana, até para ela trazer mais questões práticas. Bom, gente, quando a gente fala de IA, a gente fala muito de serviço à população, de melhorar o atendimento, a performance, a usabilidade. Mas a gente também optou por trazer aqui algumas outras visões. Então, como nós somos uma empresa especializada em software para gestão pública, um dos nossos pontos focais de preocupação é melhorar a usabilidade para melhoria e ganho de tempo dentro dos nossos produtos, dentro dos nossos sistemas. E por isso a gente vai citar algumas questões aqui, algumas melhorias que a gente já implementou
A primeira que nós vamos começar falando é esse que está rodando aí na tela. A gente chama ele de Smart Help. O Smart Help, ele é um assistente virtual dentro de cada um dos produtos da Smart APD, que funciona como um ajudante para quem está usando o sistema. De que maneira ele faz isso? Ele faz uma varredura completa em todos os documentos do sistema. Então, eu estou trabalhando, eu sou um usuário novo, eu esqueci, saí de férias, não lembro mais, tem uma ação que eu faço só de vez em quando, e todo mundo aqui já teve um bilhetinho colado de como emitir um relatório ou como fazia determinada ação dentro do sistema. Estou vendo várias pessoas rindo, porque eu já instruí muito bilhetinho por aí. O intuito do Smart Help é tirar isso e fazer a pergunta para ele, e ele vai varrer os manuais e dar o retorno para vocês, que são os nossos usuários. De que maneira ele faz isso? Usando a inteligência artificial. E o principal ganho, bom, tem muitos, né? Mas eu vou citar só um, que é, vocês terão a informação sempre baseada na última versão de manual, na última nota técnica que nós soltamos. Então, quem aqui nunca falou, olha, até onde eu sei, é assim que faz. Agora, quem vai ajudar a gente a saber é o Smart Help. Só complementando aí, Mariana, é também importante falar que esse agente da IA, ele fica exclusivamente lendo esses conteúdos. Então, ele não acessa a internet, ele não busca do próprio conhecimento da IA, é um conhecimento do sistema. Então, ele fica bem fechado aí para retornar isso. O próximo que nós trouxemos aí, essa é uma automatização que nós fizemos relacionada às contas de consumo. Contas de consumo essas, água, luz, telefone. Mensalmente, nós fizemos um levantamento já e nós temos centenas de milhares de contas de água, luz e telefone sendo processadas e liquidadas dentro dos sistemas de contabilidade. Essa funcionalidade, ela, além de automatizar isso, ela garante já um primeiro controle por custos, porque cada uma das unidades fica relacionada com a sua unidade executora e ao seu ou seus empenhos. Por que seus empenhos? Porque essa funcionalidade já permite que seja segregado o valor do principal e o valor da multa e juro da conta, para que possam ser pagas em naturezas de despesas distintas. Como é que ela funciona? A gente faz o cadastro, faz o upload dos PDFs dessas contas. Eu faço um upload só, com centenas de contas ou milhares. Aí processa cada uma dessas contas, encontra o seu respectivo empenho, agrupa essas contas por empenho e faz as liquidações de uma maneira automática. Ele lista, não sei se está dando muito para enxergar, mas ele lista essas contas agrupadas por empenho e cabe ao usuário conferir. Depois de feito isso, ele consegue emitir relatórios de evolução de consumo, de média, de, enfim, preço do quilowatts-hora, no caso da conta de energia, por exemplo. Nós temos aí alguns pilotos rodando e a gente é nítido a melhoria, o ganho do tempo, né? Eu até estava comentando aí com o Baré que quando nós fomos fazer essa funcionalidade aí, eu conversei com alguns clientes e uma capital que a gente atende, por exemplo, me disse que tem um funcionário que fica o mês inteiro somente processando e liquidando essas contas. E aí, depois a gente colocar isso aí como piloto, o ganho de tempo é enorme. Mudando um pouco, né, das aplicações da IA, né, uma outra questão que a gente conseguiu é fazer a leitura dos documentos, fazer essa triagem que nós falamos, né, para facilitar e impedir problemas. Então, pegando um gancho um pouco, nessa questão nós pegamos aqui o exemplo do envio de atestado médico, porque é muito comum aí nas prefeituras, né? Então, tem municípios que chegam a entregar mais de 3.000 atestados, e esses atestados eles são enviados pelo portal do servidor,
Só que a hora que chegava lá no pessoal da triagem, olhava lá o anexo que enviou não está claro, ou enviaram o anexo errado, ou fora do prazo, ou com a indicação de um servidor diferente. E aí a IA ela começou a fazer essa triagem lá na ponta. Então, na hora que o servidor ele vai tirar a fotografia do atestado dele, ou anexar o atestado dele, ela já passa por uma triagem, e essa triagem aponta a inconsistência. Se for um atestado já fora do prazo, ou se o atestado não estiver claro, a IA já rejeita esse documento lá na ponta e também facilita o preenchimento. Ela já detecta qual que é o servidor, qual que é a data, qual que é o CID. Isso diminui aí o retrabalho, diminui o erro, e aí tem uma assertividade maior, né, nos envios desses documentos. Quer complementar? Não, acho muito bacana qualquer tipo de funcionalidade de leitura de documento dentro de um sistema, do quanto a gente ganha na qualidade e na anexação disso, né? A gente não tem dois trabalhos, o trabalho é único. Pegando o gancho, nós vamos falar também de um processo, né? Trouxemos aqui um exemplo do processo de admissão, mas é importante falar do papel da IA como um assistente virtual. Então, esse assistente virtual, ele não está substituindo o trabalho do servidor, mas ele está direcionando uma maior agilidade nesse atendimento. E aqui nós trouxemos duas coisas. A inovação no sentido de ter um avanço num processo, que é um processo burocrático, que é um processo de admissão aí em todos os municípios. Por exemplo, onde o servidor ele tem ou o candidato de um concurso ou um cargo em comissão, que ele tem que se deslocar na prefeitura, levar todos esses documentos, e às vezes esses documentos estão faltando, e esse vai e volta. Então a ideia é que essa admissão seja feita de uma forma automática por um assistente. E o papel do assistente, com a IA agora, é inverter esse processo. Na maioria das admissões, ou de formulários que nós preenchemos aí no nosso dia a dia, o que acontece? Todo mundo preenche o formulário primeiro, e aí depois no final pede para anexar o documento. E aí com o auxílio da IA, nós invertemos a ordem. Ou seja, eu primeiro envio o documento. Ao enviar o documento, a IA primeiro já analisa se aquele documento é o correto, né? Então eu pedi para anexar um RG, um CPF, uma carteira de habilitação. Ela já confirma se o documento está certo, ela já extrai os dados do documento e apenas pede para que a pessoa confirme isso. Isso adiantou muito, você acelera o processo, fica uma coisa muito mais otimizada, menos erro, porque na maioria do processo normal você pede para a pessoa preencher o formulário, ou em alguns municípios ainda o próprio servidor que preenche os dados cadastrais do sistema, e aí depois eu tenho que pedir o anexo para conferir, né, que é aquele famoso cara crachá, né, eu confiro se o dado que eu digitei bate com o documento que está anexo. E aí, com a ideia da IA, eu inverto esse processo, isso fica muito mais automatizado e menos suscetível aí a erros. Uma coisa que, quando eu conheci essa funcionalidade aí, eu achei muito interessante, considerando que a empresa trabalha com sistemas para todas as frentes, no processo de admissão, utilizando esse formulário, a gente já vai conseguir reaproveitar essas informações até no nosso, por exemplo, cadastro de fornecedor, depois para um adiantamento, uma diária, uma rescisão e férias, né? É muito legal e por ser uma integração nativa, né? Muito legal. A ideia desse assistente, né, que nós trouxemos aqui um exemplo do processo de admissão, mas ele pode ser utilizado em qualquer outro tipo de input, né, de entrada de dados dentro do sistema, como o cadastro de fornecedor, abertura de empresa também, né? Abertura de empresa, toda essa interação aí entre as áreas. Ô, Mariana, vamos acelerar, porque nós dois aqui... Estão fazendo sinal para a gente? Ixi, estão fazendo. Não, então, só para a gente caminhar para o final aí, Baré, explica aí um pouquinho esse fluxo, eu vou só exaltar ele. Perfeito. E aí nós vamos ficar no xizinho ali. Então, partindo para a parte final da apresentação, nós trouxemos alguns exemplos de aplicação prática da IA como produto. Mas não só como produto, mas também como serviço, que é utilizar o fluxo desses documentos, que é gerar informações do sistema, que são informações que nós já temos, né, através dos relatórios, através das informações cadastradas dentro do sistema, usando a IA e aí utilizando o conceito dos agentes. Ser agentes treinados para responder aquilo que a gente quer.
e aí conseguindo extrair insights, extrair uma série de outras opções. E para encerrar, esse tipo de agente especializado vai conseguir nos dar a possibilidade de consulta sem precisar de um integrador, porque nós estamos falando de dados que estão dentro do nosso sistema, eu não preciso integrar isso com nenhum lugar. E eu também não preciso esperar, por exemplo, gerar um XML, mandar para uma prestação de contas, para depois entender o meu erro. Eu consigo, em tempo real, avaliar a qualidade do meu dado. Então, eu consigo todos os dias saber qual foi o empenho, por exemplo, o meu pagamento que levou a minha despesa com o pessoal para mais perto do meu limite prudencial, por exemplo. Gente, só para finalizar, Obrigada. agradeço aí a presença de todos. Estamos à disposição também, tanto eu quanto a Mariana. Né? Temos aí só um QR Code, se alguém precisar de mais informações, entre em contato com a gente. A empresa fica aqui em Ribeirão Preto. Também teremos um prazer em recebê-los. Obrigada, gente. Aqui, representando a equipe, nós tivemos a Selma, que fez toda a parte de protocolo e tal, a Viviane fez a parte de atender no stand e nas demais coisas. Presidente, eu fiz uma ordenzinha aqui, a foto, o anúncio do Save the Date, se você vai anunciar isso. Isso aqui é uma coisa só, 26 e 7 de agosto. Esse aqui é se você for anunciar, nós vamos estar lá no Congresso, no período da tarde, né? Bom, eu queria que vocês fizessem um Save the Date, mais conhecido como Marque na Agenda, dos dias 26 e 27 de agosto, vim participar de um baile de debutantes de 15 anos do seminário do 15º CEGESP. Tá certo que vocês vão trocar pelo Pinguim. E só precisamos mandar fazer um pinguim maior, porque nós tivemos 150 pessoas lá e 150 excessos, né? Não conseguimos atender 150 pedidos. Foi uma judiação. Praia Grande ficou certo? Que data? Dia 27 de outubro. Quem gosta de praia, nós vamos fazer um encontro deste aqui, um pouco menor, é claro, porque a gente não dá conta, na cidade de Praia Grande. Vocês aproveitam lá assistir os Jogos do Santos. Eu garanto a bandeira, tá? Porque eu sou mais santista que o presidente. Nós temos no dia 26 de agosto palestras importantíssimas, como essas daqui, no Congresso, no 67º Congresso da APM em São Paulo, tá? Lá no Pacaembu, quem estiver perto de São Paulo ou não, nós vamos fazer o encontro da ACEFIM em São Paulo, no Pacaembu, dia 26 de agosto, à tarde. No dia 28, para falar sobre nota fiscal, avisem os gestores, nota fiscal de serviço, a Frente Nacional dos Prefeitos, o Fórum de Secretários, a ACEFIM e a Brasf, marcaram uma reunião sobre nota fiscal de serviço em Campinas, tá? Com a nossa participação no dia 28 de agosto. Ok? O presidente agora faz o encerramento oficial e nós imediatamente vamos para o sorteio. Prometo que você, breve, eu queria assim externar o meu agradecimento. Eu já falei para a nossa equipe, já agradeci a pessoa do senhor Naline, que é o nosso representante, o nosso executor, aquela pessoa que está à frente da ACEFIM, realizando todo o trabalho. Então, eu quero aqui agradecer a você, Naline, por todo o trabalho, por toda a amizade, por toda a fidelidade ao nosso compromisso com a gestão pública, a nossa fidelidade ao municipalismo. Quero agradecer aos nossos patrocinadores. Eu acho que é importante frisar a importância de cada um deles, né, do apoio que eles fizeram para que a gente pudesse concretizar, né, o projeto de realizar este evento. Eu quero agradecer à Prefeitura aqui de Ribeirão Preto, na pessoa do prefeito Ricardo Silva, né, o prefeito, e o secretário Fernando de Finanças. Quero agradecer aqui à Universidade Estácio, que nos recebe
todo ano de portas abertas, né? É uma cessão de espaço sem ônus para nós. Então, assim, a universidade sempre parceira deste evento, e a gente é muito grato à universidade por estar nos acompanhando, por nos conceder toda essa infraestrutura maravilhosa, além desse anfiteatro, as salas. Então, realmente, são parceiros essenciais para a gente realizar. E eu quero agradecer também aos secretários e secretárias de Finanças do Estado de São Paulo, os meus colegas, minhas colegas, que estão aqui, alguns ainda estão aqui conosco, outros já retornaram, alguns não puderam vir, recebi mais de 50 mensagens, parabenizando pelo evento, dizendo que tem servidores aqui, né, que estão participando, e a gente sabe que a vida secretário e secretária de Finanças, às vezes a gente não consegue estar nos lugares que nós queremos, então eu quero agradecer àqueles que puderam estar aqui conosco, aos parceiros, aos amigos, né, a diretoria da Cefim, aos nossos vice-presidentes, secretário, e todos o nosso tesoureiro e todo mundo que tem acompanhado o nosso trabalho, que é um trabalho, vamos dizer assim, voluntário, mas no interesse coletivo da gente poder construir as cidades cada vez melhor. Nós tivemos mais de 700 pessoas passando por aqui, são mais de 100 municípios representados, nós tivemos pessoas de 13 estados da federação aqui conosco, então para a gente demonstrar a grandiosidade do nosso evento, a representatividade, então eu fico muito grato em primeiro lugar a Deus, em segundo lugar aqui a nossa equipe, aos secretários e a todos vocês que estiveram aqui conosco, o meu mais profundo agradecimento. Eu encerro aqui o nosso evento, peço para vocês esperarem alguns minutinhos, porque quero chamar aqui os nossos patrocinadores que vão sortear aqui os prêmios, e eu quero uma salva de palmas para todo mundo que colaborou para que esse evento acontecesse. Obrigado, pessoal, obrigado mesmo, do fundo do coração. Obrigado, pessoal, bom retorno, boa viagem, voltem devagar quem vai dirigindo, mantenham aí o equilíbrio, voltem com calma para casa, bom trabalho, que Deus abençoe todo mundo, vão com Deus. Muito obrigado, vão com Deus, boa sorte. Mandem ideias, viu? Mandem ideias pra gente sobre temas, o que discutir, viu? Não esqueçam não.